Concedo a palavra nesse instante à senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas, como oradora inscrita. Muito obrigada, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero, neste momento, falar a respeito de algo que nós, mulheres brasileiras, sobretudo aquelas que militam na política brasileira, lutando por uma sociedade de maior igualdade entre homens e mulheres, comentar um fato que consideramos como uma grande vitória. Ano passado, essa Casa iniciou o debate, aprovou um projeto, mudança numa lei, aprovou um projeto de lei, estabelecendo modificações em alguns procedimentos eleitorais, senhor presidente. Aquilo que todos denominaram da mini-reforma eleitoral, porque não é nem mini-reforma política, é mini-reforma eleitoral. E depois de muito debate, conseguimos obter o apoio da grande maioria dos membros dessa Casa e aprovamos uma emenda que previa a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral realizar, nos anos eleitorais, nos 6 meses antecedentes às eleições, campanhas institucionais de rádio e televisão, no sentido de promover, de incentivar uma maior participação das mulheres na política. Aprovamos aqui, a matéria foi a apreciação da Câmara dos Deputados, que demorou muito para votar e, quando votou, não incluiu, não manteve o artigo que aqui nós havíamos incluído. Voltando a matéria para casa, que foi votada definitivamente no mês de novembro do ano de 2013, nós, mais uma vez, sensibilizamos todos os líderes partidários e incluímos este item que ficou o artigo 93A da Lei 9.504 de 1997, ou seja, a Lei 12.891, mini-reforma eleitoral, aprovada ano passado, introduziu a lei que estabelece normas eleitorais 9.504 de 97, o artigo 93A, que prevê, como disse, senhor presidente, a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, nos anos de eleições, 6 meses antes do semestre eleitoral, ou seja, nos 6 meses que antecedem a campanha eleitoral, realizar essas campanhas institucionais. A presidenta Dilma, em dezembro do ano passado, sancionou a lei e manteve esse artigo. Feito isso, senhor presidente, concluída a etapa legislativa, sancionada pela Presidência da República esta lei, estivemos ainda no mês de dezembro com o ministro Marco Aurélio de Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Estivemos com o ministro numa audiência, eu, senadora Ana Amélia, que aqui se encontra presente, que à época fez um belo registro no Senado, não é, senadora? Deputada Jo Moraes, que é coordenadora da bancada feminina, deputadas Rosane Ferreira, Rosinha da ADEFAL, Igorete e deputada Gorete. Reunião com o ministro Marco Aurélio, debatemos essa questão, porque até hoje não se tem claro, presidente Mozarildo, se aquela lei aprovada que introduz mudanças nos procedimentos eleitorais terá validade para essas eleições ou não. O senador Sérgio Souza, que aqui está, inclusive fez uma consulta ali pela imprensa, uma consulta para ver se vale ou não. Por conta disso é que nós nos antecipamos e fomos até o ministro Marco Aurélio de Mello, mostrando a ele a importância do que foi aprovado em relação à questão de gênero, a presença da mulher na política brasileira, e apelamos a ele que começasse já esse ano de 2014 com uma campanha institucional. E obtivemos uma sinalização positiva por parte do Tribunal Superior Eleitoral.
temos conhecimento e também demos as nossas opiniões à equipe de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral para ver que formato deva ter a campanha, porque a campanha ela é suprapartidária, é uma campanha genérica que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade brasileira em relação à pouquíssima presença das mulheres na política brasileira, seja no Poder Executivo ou no Parlamento. O exemplo disso está aqui ao lado na Câmara de Deputados e aqui mesmo no Senado Federal. Nas últimas eleições, senadores e senadora Ana Amélia, nas eleições de 2010, as últimas eleições gerais, foram eleitas 45 deputadas federais somente, o que representa 9% somente da Câmara, do total de cadeiras, que são 513. Para o Senado Federal, considerando-se 2/3 das vagas em disputa, ou seja, 54 cadeiras, foram eleitas 13% de senadoras, o que é muito pequeno. Afinal de contas, nós mulheres somos mais da metade do eleitorado, 51, mais quase 52% do eleitorado. Participamos da sociedade brasileira, temos importantes responsabilidades, temos uma mulher ocupando a cadeira da presidência da República, mas ainda temos uma presença muito pequena. Obviamente que o que impede, que o fator impeditivo de uma maior presença nossa, feminina, das mulheres brasileiras no parlamento, não é apenas a falta de publicidade, são vários elementos, inclusive o formato das regras políticas das leis eleitorais no nosso país, que são leis que favorecem muito aos homens, além de toda a cultura de uma política feita por homens e não por mulheres, que só conquistaram o direito ao voto, por exemplo, em 1932, muito depois dos homens já praticarem o direito de votar e de ser votados, mas sem dúvida nenhuma uma campanha institucional mostrando esses dados à sociedade nos ajudará muito não só as mulheres ingressarem nos partidos, mas ajudará muito os homens a buscarem, a incentivarem a presença das mulheres nos partidos, porque não adianta as direções partidárias que são formada por homens, no geral, dizer o seguinte: não, a gente procura mulheres para ser candidatas e elas não querem. Óbvio, ninguém é candidato do nada. Candidatos e candidatas são aqueles que já têm militância política, principalmente militância partidária. E as mulheres, no geral, elas não têm o espaço que procuram ter dentro dos partidos políticos. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a sensibilidade do ministro Marco Aurélio de Mello por ter acatado e já esse ano iniciar esta campanha institucional. O Brasil está acostumado com campanhas institucionais dos mais diferentes temas, levados a cabo pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Campanha pelo voto ético, campanha por eleições limpas, campanha por jovens, para que jovens se cadastrem perante a Justiça Eleitoral, jovens de 16 anos de idade. E agora vamos ter a campanha das mulheres, dizendo que política é assunto de homem, mas é assunto de mulher também, não é? Então, agradecer a sensibilidade do ministro Marco Aurélio, que preside e será em breve substituído pelo ministro Toffoli. E lembrar, senadora Ana Amélia, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, que tudo começou ainda com a ministra Carmen Lúcia, quando ela estava à frente do TSE. Fomos com a ministra várias vezes e ela reclamava da falta de amparo legal para realizar aquele tipo de propaganda, porque, afinal de contas, é a favor de uma metade da população, mas uma metade que está excluída, uma metade que está discriminada. E nós, o Parlamento brasileiro, garantiu essa legalidade para que o TSE entre também, que é uma instituição. Hoje a luta por uma sociedade mais igual está institucionalizada no Brasil. Eu estou na titularidade hoje da Procuradoria da Mulher no Senado Federal. Temos uma secretaria especial no Poder Judiciário com status de Ministério da Política para as Mulheres. Enfim, essa é uma luta que não é só das organizações não governamentais, é uma luta institucional também. E eu fico feliz em ver o TSE também fazendo parte dessa luta hoje. Senadora Ana Amélia, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, eu queria cumprimentá-la pela abordagem desse tema, que é recorrente, e nós, mulheres, que chegamos ao Parlamento, com esforço e com o apoio dos nossos partidos e dos eleitores que nos enviaram para cá, quero dizer que nós temos algumas razões de celebração. Nas eleições municipais do ano passado, a eleição municipal é a célula do processo democrático, é no município onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas moram. Pois nas eleições do ano passado, 2013, nas eleições municipais, 2012, melhor dizendo, foram eleitas a mais 1.136 vereadoras, a mais comparativamente ao ano de 2008, que foi um total de 6.512 mulheres eleitas vereadoras, e em 2012, na eleição municipal, 7.648 mulheres, com esse acréscimo de 1.136. É um número significativo, porque uma Câmara Municipal de Vereadores é o início, é o primeiro passo do processo de participação legislativa das mulheres. E também, claro, disso pode ser um salto para a disputa no poder municipal, no poder estadual e assim sucessivamente. Então, nós temos sim, queria também renovar e concordar com Vossa Excelência pela forma como o ministro Marco Aurélio Mello, com a sensibilidade que lhe é característica e peculiar, ter acolhido a demanda da Procuradoria da Mulher, da representação feminina no Congresso Nacional, também sob sua liderança, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, para incluir na propaganda institucional deste ano a importância e a necessidade de mais mulheres no exercício da política brasileira. Então, também concordo, não há dúvida de que a eleição da presidente Dilma Rousseff foi um sinalizador e também um divisor de águas nessa presença maior das mulheres no processo político brasileiro. Então, está de parabéns. O próprio Supremo Tribunal Federal já foi presidido por uma mulher, a ministra Ellen Grace, que foi a primeira mulher a entrar na Corte Suprema de Justiça. Hoje, a Justiça Eleitoral já foi presidida por uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. A ministra Eliana Calmon deixou o Judiciário para entrar na carreira política e assim sucessivamente. Tribunal Superior do Trabalho, igualmente, tem muitas mulheres participando da atividade política, da atividade do Poder Judiciário especializado. Em várias outras áreas, do Ministério Público em particular, muitas mulheres participam da instituição. Então, é preciso que o mesmo número de mulheres que estão com muito protagonismo nessas áreas do Executivo e do Poder Judiciário e do Ministério Público, inclusive das Forças Armadas, da Polícia Federal, nessas unidades que não era a presença da mulher muito significativa e agora ela é expressiva. Então, parabéns a Vossa Excelência e vamos entender que a campanha que a Justiça Eleitoral fará este ano possa representar uma maior presença das mulheres. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotin, e cumprimentos. Eu é que agradeço, senadora Ana Amélia. Afinal de contas, nós somos 8 mulheres em exercício. Hoje receberemos a ministra que acaba de sair do Ministério, deixar o Ministério para voltar a essa casa, ministra Gleisi. Mas somos 10 senadoras, a partir de hoje com 9 somente em exercício do mandato. Eu aqui quero dar um testemunho do envolvimento de todas elas, de todas nós, Vossa Excelência, a senadora Ângela Portela, que aqui está, e todas as senadoras, do nosso envolvimento nessa luta também pela questão de gênero, porque nós trabalhamos todos os temas, como todos os senhores senadores aqui. Entretanto, esta luta a favor das mulheres, essa bandeira tem sido levantada muito por nós mulheres. Eu não tenho dúvida nenhuma, quanto mais mulher na política, mais sensível será a política brasileira e mais rapidamente alcançaremos direitos iguais. Então, eu fico feliz, como Vossa Excelência, senadora, de vir à tribuna e falar das ações que temos desenvolvido, nós senadoras, as deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras do Brasil inteiro, no sentido de buscarmos um quadro cada vez mais favorável, mais fértil a uma maior inclusão das mulheres brasileiras na política. Vossa Excelência falava a respeito dos avanços nas últimas eleições. Não apenas o avanço que vem acontecendo, não é apenas na eleição de mulheres, mas também um avanço na participação das mulheres na vida partidária. Nesses últimos tempos, houve uma diminuição do número, ou seja, se não uma diminuição, pelo menos o ritmo de crescimento caiu muito de filiações
partidárias da população brasileira. Entretanto, entre as 136 mil pessoas que ingressaram em uma das mais de 30 legendas partidárias no Brasil, senhor presidente, eu já estou concluindo, no período de 2012 a 2013, 64% são mulheres. Ou seja, hoje, um número maior de mulheres procura filiação partidária do que os homens. Ou seja, juntando-se isso ao crescimento da efetividade eleitoral e a essa campanha institucional que acontecerá e, se tudo der certo, a novas reformas políticas eleitorais que virão, a gente em breve poderá comemorar um avanço significativo. A média de participação das mulheres no parlamento no mundo inteiro gira em torno de 20 a 25%. O Brasil ocupa uma posição que eu considero vexatória, vergonhosa para a nossa democracia, que é um exemplo para o mundo inteiro e para um país que tem, inclusive, uma mulher na presidência. Mas, presidente Mozarido Cavalcante, contando com a benevolência de Vossa Excelência, eu, antes de terminar o meu pronunciamento, eu quero aqui apenas registrar um fato que vem sendo alvo de matéria na imprensa já com uma certa frequência, inclusive tomou grandes espaços do jornal dominical, de um programa dominical da Rede Globo, que é o Fantástico, que matérias que falam a respeito do prefeito de Coari, um município importante do interior do estado do Amazonas, prefeito Adail Pinheiro, que estaria envolvido em casos de pedofilia, não é? Eu, como procuradora da mulher no Senado, independente de ser ou não no Amazonas, em qualquer estado faríamos o mesmo. Esta é nossa obrigação. Encaminhamos não apenas expedientes solicitando informações, mas expedientes ao Tribunal de Justiça do Amazonas solicitando celeridade na tramitação dos processos, porque a Justiça pegou muito isso, que as denúncias são antigas e que nada acontece. Crime de pedofilia é crime grave, é crime contra pessoas humanas, contra mulheres, no geral, contra meninas, e crimes que devem ser combatidos, devem ser punidos exemplarmente para que isso não se repita. Hoje, o Ministério Público do Amazonas divulgou que já possui elementos suficientes para ingressar com uma ação penal contra o prefeito e dizer que a Procuradoria da Mulher no Senado, assim como na Câmara dos Deputados, estará atentos a esse e a tantos outros casos assemelhados, senhor presidente, para que isso não continue a ocorrer, que destrói não só pessoas, mas destrói famílias, destrói vidas, destrói esperança, senhor presidente. Muito obrigada.